Oi pessoal, eu sou a professora Luzilete e eu vou trabalhar com vocês o componente de ciências, tá certo? Na aula anterior, a gente falou bastante sobre a Frida Kahlo e sobre a questão das doenças que causam sequelas, lembram disso? Então, e tinha uma tarefinha para casa, não tinha? Que era para a gente falar sobre características físicas que eu tenho em semelhança com outros. Então vamos lá, vamos começar corrigindo a página então 79 das fichas, tá certo? Vamos lá. Aqui. Olha lá então, na página 79, não, para baixo, vamos ver aqui, aqui ó. Então era o seguinte, tinha aqui as imagens, né, das crianças, e eu tinha que encontrar aquela que mais se parecesse comigo. Então vamos olhar, né? Vocês fizeram aí, eu vou olhar o meu aqui, porque eu ainda não me identifiquei com muitas meninas, mas eu acho que a menina que mais se parece comigo, assim, talvez, seja essa daqui, porque essa daqui tem olhos, eu achava que fosse essa, mas essa tem olhos azuis. Como os meus olhos são castanhos e eu tenho que achar o maior número de característica, né? Então eu acho que é essa, ó, tem um cabelo escuro, liso, tem olhos castanhos, a cor da pele se parece um pouco com a minha. Eu acredito que seja essa. O que vocês acham? Vocês aí de casa me olhando e olhando para a imagem de vocês, qual que vocês acham que se parece? Essa daqui também poderia se parecer, mas essa aqui tem o rostinho mais cheio, o cabelo mais curto, meu cabelo é um pouco mais comprido, talvez dê para fazer mais trança do que se manter nesse tamanho. Deixe-me ver. Eu acho que é essa. O que vocês acham? Bom, eu vou usar essa então, tá certo? Vocês muito provavelmente, como a gente sabe que as pessoas são muito diferentes, vocês devem ter encontrado outros meninos e meninas nessa foto que se assemelham a vocês, não é isso? Então vamos lá. E aí, uma vez escolhida a menina ou o menino que mais se parecer com vocês, a gente tinha que preencher aqui as características da figura, lembram? Então olha lá. Cor do cabelo. Qual que é a cor do cabelo da minha menina, da menina que eu escolhi? É um cabelo o quê? Castanho, um cabelo escuro, não é isso? Qual que é a cor dos olhos dela? A cor dos olhos dela também são castanhos. Qual que é a cor da pele dela? Eu, professora Luzilete, quando eu tenho que declarar qual é a minha cor, eu digo que a minha cor é parda. Por que a minha cor é parda? Porque eu tenho um pai que é negro e tenho uma mãe que é branca. Então, a mistura dos dois deu eu. E eu me declaro como parda. Sempre que eu preciso declarar qual é a minha cor, eu me declaro como parda. Então, eu vou declarar que a cor da menina é parda porque ela se parece com a minha cor, tá certo? Pode ser assim? Então, aqui na cor da pele, eu vou colocar a cor parda. Por exemplo, a minha mãe, quando ela vai se declarar, a cor dela já é diferente, a cor dela é branca. Quando o meu pai vai se declarar para pesquisa ou para alguma coisa que precisa colocar a cor da pele, ele se declara como preto, como negro, depende, né? Mas é a cor dele, e a da minha mãe que é branca, e aí tem eu que sou pardo, meu irmão também, né? Pardo. Aí tem lá, tipo de cabelo. Como que o cabelo dela é? O cabelo dela é liso, o cabelo dela tem um comprimento médio, porque não é um cabelão e nem é um cabelo curto, então é um cabelo médio, de corte médio, tá certo? Então, essa daqui eram as informações que eu tinha que preencher sobre a boneca ou o boneco que eu escolhi. Aí lá embaixo, a gente tinha que ligar, lembram? Olha lá, ó. Ligue as imagens ao nome dos sentimentos representados por elas. Então, eu tenho os sentimentos. Alegre, assustado, triste e bravo. Vamos ver esse menino aqui, ó. Vamos olhar para a expressão dele. O rosto, ele traz muito da nossa expressão. É através do meu rosto que eu expresso muito dos meus sentimentos. Sabe que o sentimento não é algo que eu posso pegar, mas é algo que eu posso demonstrar e também diz muito sobre as minhas características. Então, esse menino aqui. Será que esse menino tá alegre? Será que ele tá assustado? Será que ele tá triste ou será que ele tá bravo? Eu acho que ele tá alegre, né? Olha, ele tá com uma carinha boa ali, né? E esse daqui? Esse aqui tá bem o contrário daquele ali, né? Como será que ele tá? Eu diria que ele está
Brabo. E esse daqui, como é que ele tá? Olha a carinha dele. Essa sobrancelha assim, ó. Como que ele tá? Tá? Triste. E aqui? A cara dele. Uma cara de assustado. E esse? Ah, esse daqui também tá o quê? Bravo. Olha a diferença da expressão desse para a expressão desse. Estão vendo? Além deles serem crianças diferentes, o modo como eles expressam o mesmo sentimento também é diferente. Porque tem gente que fica muito bravo diante de uma situação e tem outro que fica bravo, né? Então, a expressão do nosso rosto, ele reflete nosso sentimento e as pessoas também têm sentimentos diferentes, modos diferentes de representar aquilo que sentem diante de uma situação. Tá vendo? E esse daqui, como que ele tá? Ah, eu acho que ele tá alegre. Olha a diferença desse alegre e desse alegre. Estão vendo? Além de serem crianças diferentes, a expressão deles também tá diferente. E aí, a gente tem aqui esse, né? Ele provavelmente está o quê? Assustado. Olha o susto desse, olha o susto desse. Né? E aqui esse, tá? Triste, né? Olha o triste desse e olha o triste desse. Estão vendo o que eu quero dizer sobre eles serem diferentes, sobre a gente ter formas diferentes de expressar os nossos sentimentos? Então vamos voltar lá na página 127, né? Do nosso livro. Lá na página 127, a gente vai falar das pessoas com deficiências. A Frida, ela não nasceu com uma deficiência, mas ela adquiriu algumas deficiências diante dos problemas de saúde que ela foi tendo e dos acidentes que ela sofreu. Lembram que a gente conheceu a história dela? Que ela teve poliomielite, daí ela ficou com uma perna mais fina e um pé menor que o outro. Depois ela sofreu um acidente e aí ela teve vários problemas, várias dores para caminhar. Ficou muito tempo deitada na cama, lembram? E assim, muitas outras sequelas que ela foi tendo dos problemas de saúde. Há pessoas que se tornam, acabam adquirindo uma deficiência, que pode ser por um acidente, pode ser por uma doença, que é o caso da Frida, e há pessoas que nascem com essa deficiência, seja por uma malformação genética, seja por algum problema que a mãe teve durante a gestação, ou seja por algum problema durante o parto, enfim. A criança nasce, né? O indivíduo nasce com essa deficiência. Ah, então se ele nasce com deficiência, ele não vai servir para absolutamente nada. Errado. Deficiência também é uma característica pessoal, uma característica física pessoal, não é verdade? Então, o que isso significa? Significa que é uma pessoa deficiente, talvez ela vai ter uma certa dificuldade com algumas coisas. No entanto, terá grandes habilidades com outras coisas. Em algumas aulas passadas, a gente falou sobre os atletas, né? Sobre os atletas paraolímpicos, né? Sobre as Paralimpíadas, que são para atletas que têm algum tipo de deficiência. Seja uma deficiência que ele adquiriu ao longo da vida, por um acidente ou por uma doença, ou uma deficiência com a qual ele já nasceu. Existem pessoas, por exemplo, que nascem com uma deficiência visual, ou significa que elas não enxergam. Ah, então será que elas não enxergam? Elas ficam só dentro de casa paradas porque elas não podem sair, né? Mas elas não enxergam, como é que elas vão atravessar a rua, como é que elas vão andar na calçada, como é que elas vão chegar nos lugares que elas têm que chegar? Errado. Elas têm uma vida completamente normal, porque se a visão lhes falta, elas têm um ouvido muito bom que ajuda elas a se localizarem e a se locomoverem, né? Sem contar que, é claro, sempre tem uma pessoa ou outra que também ajuda elas, né? Tem os cães guia, já viram os cães guia? Que são cães que são treinados para auxiliar as pessoas que têm deficiência visual. E eles são tão importantes que eles têm até uma credencial para poder entrar no ônibus com essa pessoa, entrar, por exemplo, num hospital com essa pessoa, ir em lugares onde animais não podem entrar, o cão-guia pode entrar. Por quê? Porque ele não é só um animal de estimação, ele é também um guia, ele está ajudando aquela pessoa a chegar no lugar que ela precisa, né?
Então, as deficiências, elas não tornam as pessoas incapazes. Elas limitam algumas coisas, mas em contrapartida, essas pessoas acabam desenvolvendo outras habilidades. Né? Por quê? Porque a vida segue, porque a gente está no mundo, porque a gente precisa fazer as nossas atividades, precisa realizar as nossas coisas. E aí a gente vai ter pessoas com deficiências espalhadas pelo mundo e fazendo as mais diversas atividades com muita qualidade. Né? E essas pessoas merecem também o nosso respeito. Independente de ser deficiente ou não, é preciso ter respeito pelas pessoas. Todos nós precisamos respeitar uns aos outros. E a pessoa com deficiência não é diferente. Ou é diferente? Não, né? Então, ali na nossa página 127, fala exatamente disso, das pessoas com deficiência. Vamos olhar esse quadro aqui. Olha aqui que legal esse quadro. O que a gente tem? A gente tem uma cadeirante e a gente tem um menino, né? Um menino que aparentemente não tem deficiência nenhuma. Não é isso? E o que eles estão fazendo? Eles estão brigando? A menina cadeirante está deixada de lado lá e o menino está brincando com a bola em outro lugar? Não, né? Pelo contrário, eles estão se relacionando, eles estão jogando juntos. Provavelmente é basquete, né? Porque a bola é de basquete. Então eles estão ali juntos jogando basquete. Quer dizer, o fato dela ser cadeirante não impede ela de estar numa atividade junto com uma criança que não seja cadeirante. Aqui o nosso texto diz o seguinte: há pessoas que apresentam deficiência em alguma parte ou função do corpo. Já vimos isso, né? Essa deficiência pode ser uma deficiência motora, quer dizer, que pode impedir ela de se locomover. Pode ser uma deficiência visual, né, que eu não enxergo. Pode ser uma deficiência auditiva, quer dizer, eu não escuto. Ou outras deficiências, né? Existem outras deficiências também. Deficiência física ou motora é quando não se tem alguma parte do corpo ou quando se tem limitação dos movimentos. Então, por exemplo, se eu não tenho um braço, eu tenho uma deficiência motora. Claro, eu não ter um braço não me impede de fazer outras coisas, não me impede de me locomover, mas para algumas coisas esse braço às vezes vai me fazer falta, o que não significa que eu não vou fazer outras coisas, não é? Então, toda vez que falar em deficiência física ou motora, pensa, vem da palavra motor, da palavra movimento, né? Então, sempre que vocês ouvirem a palavra deficiência motora, tem a ver com alguma parte do corpo que eu não tenho ou que me impede de me movimentar, tá bom? Uma limitação. Aí aqui a gente tem uma deficiência visual, né? O que é o visual? Vem de visão. Então, deficiência visual é a pessoa que não enxerga. Quando não se pode enxergar ou quando se tem uma visão limitada. Não tem gente que usa óculos? Sim ou não? Tem, né? Por quê? Por que a pessoa usa óculos? Para bonito? Porque é bonito? Porque fica estiloso usar o óculos? Não, é porque o óculos é um equipamento que auxilia a pessoa a enxergar melhor. O que significa o quê? Que ela é uma pessoa cega? Não, mas significa que a visão dela tem sim uma deficiência, não enxerga 100%. Então, por isso ela precisa do quê? De um instrumento que auxilie ela para que ela possa enxergar com maior clareza, né? Então, olha aqui, ó, que a gente tem um homem com deficiência visual. O que ele está fazendo? Caminhando. Ué, mas ele não tem uma deficiência visual? Sim, ele tem uma deficiência visual, mas a deficiência visual faz com que ele não enxergue, não impede ele de se locomover, estão vendo? E para isso ele está usando uma espécie de bengala, estão vendo? Não é bem uma bengala, mas é algo que ele usa para identificar aonde ele está, para ver se não tem um buraco, para ver se não tem um degrau, né? Porque às vezes a gente está na calçada e quando a gente vai atravessar tem aquele degrauzinho. Algumas cidades, inclusive, tem na calçada, tem uma pista diferente na calçada, que é justamente para as pessoas com deficiência visual poderem se locomover e se localizarem, tá bom? E ele também poderia ter um cão-guia, né? Porque o cão-guia a gente já sabe que serve para auxiliar essas pessoas. A gente também tem a deficiência auditiva, né? Que é quando não se ouve ou quando se tem uma audição limitada.
Em alguns casos são usados aparelhos de surdez. Olha ali, ó, tá vendo? Nesse caso o menino ele usa um aparelho. Assim como tem aquela pessoa que vai usar o óculos, existem as pessoas que vão usar aparelho. E tem pessoas que ao longo, com o passar da idade, vão tendo que usar aparelho de audição. Né? Por quê? Porque a pessoa vai ficando idosa e vai perdendo a capacidade auditiva. Então ela também vai usar um aparelho assim para poder escutar bem, né? No caso desse menino, ele pode ter perdido a audição por algum motivo, ou ele pode ter nascido com essa deficiência, né? A gente não sabe, mas são as duas possibilidades. E por isso ele usa aparelho de audição. As pessoas com deficiência são como outras e temos que respeitá-las. Isso a gente já conversou e a gente já sabe, né? A seguir, registre algumas atividades que essas pessoas podem realizar. Então, a gente conversou já um pouquinho, né, sobre isso. O que essas pessoas podem fazer? Essas pessoas podem estudar? Sim. Elas podem praticar esportes? Sim. Elas podem brincar? Com certeza, né? Elas podem brincar, elas podem estudar, elas podem trabalhar? Podem. E muito, né? E muitas delas trabalham, aliás, né? Grande parte delas está aí no mercado de trabalho, a gente encontra elas em vários locais, né? Prestando serviço a outras pessoas. Então, olha quantas coisas elas podem fazer. Então, a gente pode registrar aí no quadro, o que vocês acham? Vamos registrar? Então, elas podem brincar, olha lá, vamos colocar lá. Então, elas podem brincar, elas podem estudar, elas podem trabalhar, elas podem praticar esportes, e muitas outras coisas. Vou até colocar aqui, ó, 3 pontinhos. Esses 3 pontinhos a gente chama de reticências. Quer dizer, que tem continuação, que pode ter muitas outras coisas. Tá certo? Então, para a tarefa de casa, para nossa tarefa de casa de hoje, eu vou sugerir para vocês uma leitura. Uma leitura bem agradável. Uma leitura bem animada. Uma leitura de uma história em quadrinho. Tá certo? Essa história em quadrinho vai ter muito a ver com o que a gente estudou hoje, com o assunto que a gente falou hoje, tá bom? Então eu vou colocar aqui o link que vocês precisam entrar. Lembrando que link é o endereço eletrônico, né? Então a gente vai ler ela na página virtual. Então, como vocês podem ver aqui, ó, é uma historinha da Turma da Mônica, né? Tem lá Dorinha, a nova amiguinha, né? Então, aqui em cima tá o link. Você pode parar agora esse vídeo, essa aula, copiar o link, copiar o título da história para vocês saberem qual é a história e, em seguida, com muita tranquilidade, com a aula finalizada, junto com o adulto, entrar e ler. Eu sei que tem alguns de vocês que já leem com bastante facilidade, eu sei que tem outros que ainda precisam de auxílio na leitura, então essa é uma leitura para você fazer em família. Convida aí quem está contigo na sua casa para ler junto com você essa historinha da nova amiga, tá bom? Da Turma da Mônica, né? Dorinha, a nova amiguinha. Tá bom? Então por hoje é só, pessoal, e a gente se vê na próxima aula. Até lá, tchau, tchau!